Olá, prezados alunos do segundo ano. Estamos aqui na nossa aula 10 de matemática do mês de maio. Ainda continuamos falando de funções trigonométricas, certo? A gente vai destacar aqui principalmente as características das funções trigonométricas. Quais são essas funções trigonométricas? Função seno, função cosseno, função tangente. São essas três funções que a gente vai observar suas características nesta aula de hoje. Então, nossas questões norteadoras eu já devo ter enviado para vocês, no grupo de vocês, certo? Ou para os meus colegas professores, para eles enviarem a vocês. Essas aqui vão ser nossas questões norteadoras. Então, observem aí essas questões. Se vocês estiverem atentos, vocês certamente conseguirão responder essas 4 questões norteadoras, certo? Isso aí, então vamos lá à nossa aula. Vamos lá à nossa função seno, certo? Primeira coisa que a gente tem que observar é essa tabelinha aqui, certo? A gente tem um x aqui, o nosso x são a medida angular em radiano aqui nesse caso, certo? A nossa medida angular aqui está em radiano, ok? Então, aqui, né, tem 0 radiano, 4π sobre 4 radiano, que equivale a 45 graus, π sobre 2 radiano, que equivale a 90 graus, 3π sobre 4 radiano, que equivale a 135 graus, e π radiano, que equivale a 180 graus. Enfim, aí, ó, se eu tenho um x aqui, eu tenho uma medida angular, certo? E se eu tenho seno de x, eu tenho o seno dessa medida angular x. Por exemplo, o seno de 0 é 0. O seno de π sobre 4, π sobre 4 é 45 graus. O seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Então, o seno de π sobre 4 também vai ser raiz de 2 sobre 2. E assim segue, certo? Seno de π sobre 2 equivale a 90 graus. Seno de 90 graus é 1. Aí a gente pode também analisar aqui o ciclo trigonométrico. Ou seja, aqui, ó, eu tenho um arco aqui de π sobre 4. Π sobre 4 equivale a 45 graus, certo? Π sobre 4, qual é o seu seno? Raiz de 2 sobre 2. O seu seno aqui, ó, se o π sobre 4 aqui, né, esse ponto aqui do arco está aqui, a gente vai, se a gente quer nesse caso aqui, o seno desse arco. Se a gente quer o seno desse arco aqui, a gente vai observar o quê? A ordenada y desse ponto aqui desse arco. A ordenada y desse ponto desse arco vai estar aqui. E a ordenada y desse arco vai ser o quê? Raiz de 2 sobre 2. Se a ordenada y é raiz de 2 sobre 2, ou seja, o seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2, certo? Aí como é que a gente traça, certo? A função seno dessa forma aqui, certo? A função seno é essa daqui, ó. Tá faltando aqui o f de x, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Não vai dar certo. Certo? A gente traça aqui o gráfico da função seno, colocando aqui no eixo de x, no eixo x, certo? As medidas angulares, certo? As medidas angulares aqui do meu ciclo trigonométrico, certo? E no meu eixo y aqui vai ser o que? O seno de cada um desses ângulos aqui, dessas medidas angulares aqui. Por exemplo, aqui, ó, o seno de π sobre 4 é raiz de 2. Então, eu associo aqui o π sobre 4 com o seu seno, que é raiz de 2 sobre 2. Aí eu vou montando todo esse gráfico aqui, que vai seguir essa ondulação aqui. Aí, ó, o seno de π sobre 2, que é 90 graus, está aqui, né? O seno de π sobre 2 é 1, então eu associo π sobre 2 aqui no eixo x ao seu seno. Seu seno é 1, está aqui. Mesma coisa aqui, 3π sobre 4. 3π sobre 4 está aqui, seu seno é raiz de 2 sobre 2. Então, eu associo esse 3π sobre 4 radiano ao seu seno, que é raiz de 2 sobre 2. Aí eu vou conseguindo montar essa função seno aqui. O que, é que a gente tem que mais observar aqui? É o período dessa função. Primeiro é o período que está bem aqui, né? O período dessa função é 2π, certo? Já já eu vou mostrar como é que a gente calcula esse período. Mas eu vou adiantar aqui que é o seguinte. O melhor jeito da gente calcular é observar os máximos aqui, ó. Perceba que para π sobre 2, eu vou ter o máximo dessa função seno aqui. Eu vou ter o primeiro máximo dessa função seno. O máximo dela é o quê? É 1. Ou seja, o máximo, quando a gente fala de máximo, a gente está falando do y, do maior y dessa função. O maior y dessa função é 1. Então, π sobre 2 determina um dos seus máximos. A gente observa esse x aqui do máximo. π sobre 2 é o x do máximo, certo? O próximo x do máximo é bem aqui. 5π sobre 2, ó, porque 5π sobre 2 tem como imagem
1 também. Então, 5π sobre 2 determina também um máximo, certo? Que o máximo aqui é o quê? É 1. Ok? Então, a gente tem esse x do máximo aqui, que é o 5π sobre 2, e tem esse outro x do máximo aqui, que é o π sobre 2. Se eu pegar, aí eu subtraio, né? Esse máximo seguinte do máximo anterior. 5π sobre 2 menos π sobre 2 vai ficar 4π sobre 2. Aí divide 4 dividido por 2 é 2. Então vai ficar 2π. Por isso que o período dessa função é 2π. Ou seja, eu tenho o primeiro máximo aqui. Daqui até o nosso próximo máximo, eu tenho um período de 2π. A medida desse intervalo aí é de 2π. Ou seja, a cada 2π, essa função vai se repetir. Ou seja, se ela estava no máximo aqui em π sobre 2, se eu somar mais 2π, ela vai repetir o seu máximo aqui em 5π sobre 2. Eu somando π sobre 2 mais 2π, eu vou ter o quê? 5π sobre 2. E eu vou determinar o que? O nosso próximo máximo. Ela está se repetindo a cada 2π. Por isso que o período é 2π, certo? Esse é um dos métodos de calcular o período. Tem outro método que eu vou mostrar já já. Aí o máximo é 1, né? Porque é o maior y dessa função é 1. E o mínimo é o que? O menor y é menos 1, que está aqui, certo? Então, ela tem esse máximo 1 e esse mínimo menos 1. Nossa função aqui é seno de x. A gente vai ver que a gente pode ter outras funções diferentes dessa daqui, mas sendo função seno, certo? Só que com outros coeficientes, ok? A amplitude aqui, a amplitude A, que eu chamei de A, é 1, certo? A amplitude é o quê? É a distância aqui, ó, do eixo de simetria. Perceba que no caso dessa função seno aqui, o eixo de simetria é o próprio eixo x, certo? Nem sempre vai ser o eixo x, mas nesse caso aqui é o eixo x. E a distância aqui, ó, a gente tem o eixo x aqui, a distância do eixo x ao máximo dessa função é 1, ou seja, a amplitude também vai ser 1. A gente pode destacar também que o eixo de simetria aqui é para y igual a zero, ou seja, para y igual a zero eu vou estar aqui sempre no eixo x, ou seja, meu eixo de simetria é o eixo x. Então, y desse eixo de simetria aqui é zero. A imagem dessa função é limitada. Perceba que ela vai ter o seu máximo aqui 1 e o seu mínimo aqui menos 1. Ou seja, o intervalo de imagem dessa função se limita a 1 e menos 1, certo? Em outros casos pode ser um intervalo maior, mas sempre uma função seno ela vai ser limitada, certo? Ela vai ter um máximo e ela vai ter um mínimo. Tem um máximo e tem um mínimo, essa função é limitada por esses dois valores, o valor do máximo e o valor do mínimo. Beleza? Aí o que eu já destaquei aqui, ó. X do máximo, olha, um dos x do máximo é π sobre 2, que eu já falei aqui, né? O π sobre 2 determina um dos máximos, que é 1, e x do mínimo aqui, o primeiro x do mínimo é 3π sobre 2, porque 3π sobre 2 determina o seu primeiro mínimo aqui, que é menos 1. É isso que eu coloquei aqui, certo? Então vamos seguir aqui a nossa aula. Vamos lá. Essa daqui também é uma função seno, certo? Só que a função seno, se ela tem o seno aqui, ela vai ser uma função seno. Se eu tenho uma função seno, ela pode ter esses outros coeficientes aqui, ó, coeficiente A, o coeficiente B, coeficiente C e coeficiente D, certo? Como é que a gente identifica esses coeficientes? É legal a gente identificar a posição desses coeficientes, certo? Esse coeficiente A aqui, certo? Eu posso dar outro nome, poderia ter chamado de D, de C, enfim, mas eu prefiro deixar na ordem alfabética, A, B, C e D, certo? O importante é que se eu estou falando desse A aqui, eu estou falando do coeficiente que se soma ao seno da função, certo? Ou seja, ele pode estar aqui antes do seno da função, ou ele pode vir aqui depois. Poderia ter colocado d seno de cx mais d mais a. O a poderia estar aqui depois, mas se ele está somando com isso aqui, ele vai ser o mesmo coeficiente, certo? Então, não vamos confundir se ele aparecer depois ou se ele aparecer antes, certo? O importante é que se ele está somando ali com a função seno, ele vai ser o mesmo coeficiente a, certo? Se ele tiver outro nome, se eu der a ele outro o nome de outra letra, se ele está se somando com o seno da função, ele vai ser o mesmo coeficiente, ele vai ter a mesma característica, certo? Então vamos lá. Eu obtenho a partir do GeoGebra, ok? Aí eu posso alterar esses coeficientes aqui, como a gente vai ver já já. Aí aqui, ó, o y do máximo da função seno, certo? Como é que a gente calcula o y do máximo de uma função seno a partir desses coeficientes aqui, ó? Se eu somar o coeficiente a com o coeficiente b, eu vou ter o quê? O y do máximo, certo? Eu até coloquei aqui a fórmula. O y do máximo vai ser o coeficiente a mais o coeficiente b. Ou seja, aqui, ó, y do máximo vai ser, o coeficiente A aqui nesse caso é 1, e o coeficiente B aqui é 1. 1 mais 1, 2. Ou seja, o máximo aqui é o qual? 2. O máximo aqui em π sobre 2 é o quê? 2. Ou seja, 1 mais 1 é 2. Eu tenho o quê? O y do máximo dessa função a partir do coeficiente A e B. O y do eixo de simetria vai ser o quê? O y do eixo de simetria vai ser o coeficiente A. Ou seja, se o coeficiente A aqui é 1,
Perceba que ó, o eixo de simetria dessa função seno aqui está no y igual a 1, ou seja, está aqui, ó, certo? O eixo de simetria é esse eixo aqui, ó. Essa reta y aqui, ó. De y o quê? Y igual a 1. Então, no y igual a 1, está aqui, certo? Eu tenho um eixo de simetria. Como é que a gente calcula o período da função seno? Eu já mostrei lá a gente calculando o período pelo x do máximo seguinte menos o x do máximo anterior. Seria aqui, no caso aqui, ó, o x do máximo seguinte seria 5π sobre 2. E o x do máximo anterior seria π sobre 2. Eu subtraio eles aqui, que eu vou obter o período dessa função. Mas existe essa outra fórmula aqui, que é até mais fácil, certo? Às vezes vai ser possível usar essa fórmula aqui, às vezes vai ser necessário usar essa outra fórmula aqui. Por isso que eu coloquei as duas, certo? Essa fórmula aqui do período também é mais fácil, certo? Eu tenho aqui, ó, se eu observo que o coeficiente C aqui, ó, no caso, é 1, basta eu substituir C aqui por 1. Aqui eu tenho o quê? Que eu quero aqui é o quê? O módulo do coeficiente C, certo? Então não importa se ele seja negativo, ele vai ficar positivo aqui. Mas nesse caso aqui o nosso coeficiente C é 1. Então eu substituo C aqui por 1, que vai dar 1. Então meu período vai ser o quê? 2π sobre 1, certo? Então meu período aqui vai ser o quê? 2π. Aí se eu tivesse aqui se o coeficiente C aqui fosse 2, ia ficar 2 aqui. Então 2 dividido por 2 é 1, meu período seria π. Mas nesse caso aqui não. Nesse caso aqui eu tenho o coeficiente C 1. Então eu substituo C aqui por 1 e meu período vai ser 2π. E a amplitude aqui, ó, a amplitude vai ser o meu coeficiente B. Ou seja, se o B aqui é 1, então substituo o B por 1 aqui, a minha amplitude vai ser 1. A amplitude é o que? A distância do eixo de simetria ao máximo dessa função. O eixo de simetria está aqui no 1. A distância de 1 para 2 é 1, né? Porque 1 mais 1, 2. Ou seja, essa amplitude aqui, ó, a distância daqui até o máximo é 1, então a amplitude é 1. E é dada pelo quê? Pelo nosso coeficiente B. A gente vai ver melhor a alteração desses dados aqui na função cosseno já já, certo? Então vamos seguir. Função cosseno. Função cosseno aqui eu não vou detalhar muita coisa não, porque ela é bem parecida com a função seno, certo? Só que aqui, por exemplo, no eixo, no ciclo trigonométrico, perdão, no ciclo trigonométrico, se a gente quer aqui, a gente tem π sobre 4, se a gente quer o cosseno de π sobre 4, a gente tem esse arco aqui, né? Então tem esse ponto aqui desse arco. Esse ponto aqui tem uma coordenada x e uma coordenada y. Se a gente quer o cosseno, a gente vai olhar para quem? Para a abscissa x. E o x está no eixo x. Então, se eu tenho π sobre 4 aqui, o cosseno dele vai estar aqui no eixo x, aqui na coordenada x desse ponto. E a coordenada x desse ponto é o quê? Raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de π sobre 4 é o quê? Raiz de 2 sobre 2, certo? É isso que a gente tem que observar. Aí, a gente tem que observar também os máximos, quando é que o seno é nulo, quando é que o seno é mínimo, enfim. Por exemplo, aqui, ó, o máximo aqui, ó, para cosseno de 0 é 1. Cosseno de 2π também é 1. Ou seja, os máximos da função cosseno é para 0, para a medida angular no ciclo trigonométrico ser 0, e para a medida angular 2π, que é uma volta completa. Ou seja, no início da volta do ciclo trigonométrico e no final da volta do ciclo trigonométrico, vou ter os máximos da função cosseno, certo? E os mínimos vai estar aqui em π, né? Esse π está aqui, o π, se o π está aqui no eixo x, certo? O cosseno de π vai ser o quê? Menos 1. Então, meu mínimo dessa função é menos 1, e esse mínimo é determinado por x igual a π, certo? Então, o período aqui da função cosseno também é 2π, ou seja, se eu tenho um máximo para 0, né? Para cosseno de 0 aqui, ó, cosseno de 0 é 1. Então, já tenho o primeiro máximo aqui para x igual a 0, certo? Nosso próximo máximo aqui é para qual? Para x igual a 2π. Para x igual a 2π, cosseno de 2π é 1. Então, vou ter o nosso próximo máximo aqui, que é 1. O máximo dessa função aqui é o y, né? Eu quero o y do máximo, ok? Então, o y do máximo aqui é 1, certo? Então, para 2π, eu vou ter o máximo 1, certo? Então, aqui, se eu estou partindo do máximo aqui em 0, certo? O máximo de x igual a 0 é 1. Então, eu somo aqui, ó, se eu estou partindo do 0, se eu somo mais 2π, eu vou repetir e voltar para quê? Para o máximo. Para máximo 1. Ou seja, a cada 2π, cada período 2π, essa função vai se repetir, certo? Cada 2π, ela vai ter o mesmo máximo. A cada 2π, ou seja, cada período 2π, ela vai se repetir e vai obter o máximo dessa função, ok? Como eu já falei, né, o máximo dessa função aqui é y igual a 1, que está aqui. O mínimo dessa função
y também é menos 1, assim como na função seno. Amplitude aqui também é a distância do eixo de simetria ao máximo. O eixo de simetria está aqui no 0 e o máximo está aqui, então a distância de 0 até 1 é 1. Está aqui, então a amplitude é 1. Eixo de simetria aqui da nossa função cosseno também é y igual a 0, ou seja, y igual a 0 está aqui, e o nosso eixo de simetria é o quê? O eixo x, ok? O eixo x aqui é o eixo de simetria da função cosseno também. E essa função cosseno também é limitada, do seu máximo ao seu mínimo, menos 1, ok? Então, como eu já falei, né, o x do máximo é para x igual a 0, para x igual a 0 eu vou ter o máximo 1, e na verdade não, né? E não, né? Ou x igual a 2π. Porque x igual a 2π, eu vou ter o nosso próximo máximo, que é 1. Para x igual a 2π, eu vou ter o quê? Cosseno de 2π. O cosseno de 2π é o quê? É 1. Então, eu vou ter o máximo aqui também. E o x do mínimo, o primeiro x do mínimo é x igual a π. Porque o cosseno de π, ó, o cosseno de π é menos 1. E eu vou ter o quê? π está aqui. Cosseno de π é menos 1, então eu vou ter o primeiro mínimo dessa função cosseno, ok? Então vamos para o GeoGebra aqui para a gente ver as mudanças dos coeficientes dessa função cosseno, ok? A gente pode ter também a função seno dessa forma aqui, certo? São senos com os coeficientes A, B, C e D, certo? E é importante para a gente identificar cada um desses coeficientes aqui. O importante é a posição desse coeficiente, ó. Coeficiente A, o que a gente tem que observar do coeficiente A? Ele está se somando com o cosseno dessa função, certo? O coeficiente B aqui está multiplicando o cosseno, certo? Os coeficientes C e D tem que estar dentro do parênteses, certo? Tem que fazer parte ali do ângulo do cosseno, certo? C e D tem que estar ali dentro do parênteses. E o C tem que estar multiplicando quem? A incógnita, a variável dessa função, na verdade é variável. O x é variável, certo? Se é função, o x é variável. Então, o coeficiente C tem que estar multiplicando a variável da função, que é o x. E o D tem que estar se somando aqui ao x, certo? O coeficiente D tem que estar se somando a variável x, ok? Então, é assim que a gente identifica cada uma desses coeficientes, certo? Aí vamos identificar agora o comportamento desses coeficientes nas características da função cosseno, certo? O y do máximo da função cosseno. O y do máximo é dado por a mais b. Ou seja, aqui, ó, qual é o a? 1. B é qual? 2. Então, 1 mais 2, 3. Nosso máximo dessa função vai ser o quê? 3. A mais b, 1 mais 2, 3. Ou seja, o máximo da função vai ser 3, certo? Então, não tem erro, não. Se você somar o coeficiente a mais o coeficiente b, certamente você vai obter o máximo da função cosseno. Ok? Aí, aqui, como eu não adicionei um d aqui, D não se altera, certo? Não, eu não altero aqui o comportamento do eixo X. Mas se eu colocasse aqui mais um aqui, se eu substituísse o D por 1, eu ia mudar o comportamento do eixo X. Aí eu não mudei o comportamento do eixo X, por exemplo. O zero aqui, o zero continua determinando o máximo dessa função, que no caso aqui é 3. E continua... Não, aqui o π eu já alterei, porque o π vai ser o quê? O nosso próximo máximo. Por que, que o nosso π é o nosso próximo máximo? Por causa desse coeficiente 2 aqui. Ou seja, o período dessa função cosseno é π, ou seja, do máximo aqui, do primeiro máximo 0 ao próximo máximo eu tenho um intervalo de π, ou seja, aqui no π eu vou ter o meu próximo máximo. Não dá para ver aqui, deixa eu baixar bem aqui. Então, para π eu vou ter o próximo máximo que é 3, certo? Então, deixa eu voltar aqui. Aqui. Então, aqui o 2 aqui também implica na mudança do período, certo? Que é o que a gente vai ver aqui, ó. Aí o eixo de simetria aqui, ó, qual é o A? O nosso A é 1. Então, o eixo de simetria dessa função cosseno aqui é no 1, ou seja, do 1 até o máximo eu tenho duas unidades, ó. 1, 2, eu tenho duas unidades, e do 1 até o mínimo, que nesse caso aqui é menos, bota bem que o mínimo aqui é menos 1, ó. Do 1 até o menos 1 eu tenho duas unidades também, do 1, mais 2, mais 1, 2. Então, do 1 até o menos 1 eu também tenho duas unidades, ou seja, o 1 aqui, ó, para y igual a 1, eu tenho o eixo de simetria passando aqui pelo 1, certo? Por isso que o eixo de simetria aqui, o y vai ser 1, porque o nosso A aqui é 1. A amplitude aqui também, que é bem simples, a amplitude é B, né? Que eu já falei que é a distância do eixo de simetria ao máximo ou ao mínimo, certo? A distância do eixo de simetria aqui é 2 unidades, e é equivalente ao nosso coeficiente B aqui, que é 2.
coeficiente b é 2, a nossa amplitude também vai ser 2. Aí, o período da função, eu já falei que pode ser calculado daquele jeito, né? X do máximo seguinte menos o x do máximo anterior. O x do máximo seguinte aqui no caso seria o π, e o máximo x do máximo anterior seria o zero. Π menos zero é π, ou seja, o período dessa função aqui é π, mas a gente também pode calcular o período dessa forma aqui, ó, 2π sobre c. Quem é o c aqui nessa função cosseno? O c dessa função cosseno é 2. Eu substituo o c aqui por 2, vai ficar módulo de 2. O módulo de 2 a gente sabe que certamente vai ser 2. Então, 2 dividido por 2, eu posso cancelar 2 com 2, né? Vai sobrar só o quê? Π. Então, o período dessa função vai ser o quê? Π. Então, dá para calcular desses dois modos. É assim que eu queria que vocês vissem melhor a mudança desses parâmetros. Percebam o seguinte que eu quero detalhar mais ainda. Ó. Se eu aumento o A, ó, perceba que quando eu aumento o a função cosseno sobe para cima. Se eu diminuo o valor do coeficiente A, ó, ela vai descendo para baixo, certo? Se eu aumento, sobe. Se eu diminuo, desce a função cosseno, aqui no plano cartesiano. Está aqui no 1 mesmo. E o coeficiente D aqui, ó, que é o coeficiente que está aqui, se somando ao x, somando a variável da função, eu aumento, a função se move para a esquerda no eixo x. Se eu diminuo aqui, ó, ela se move para a direita no eixo x. Certo? Esse é o comportamento. Ok? É isso. Vamos seguir aqui. Função tangente. A nossa função tangente aqui no ciclo trigonométrico vai estar no nosso eixo das tangente aqui, que é essa reta tangente aqui, ciclo trigonométrico aqui no arco 0 e no arco 2π, certo? No início do arco e no final da primeira volta completa, que é 2π, nós vamos ter o eixo das tangentes aqui, que é essa reta tangente ao ciclo trigonométrico aqui, certo? Aí, por exemplo, eu tenho π sobre 4 e eu quero a tangente desse ângulo π sobre 4, certo? Eu prolongo aqui, ó, eu passo uma reta aqui, eu traço uma reta passando pelo centro da circunferência e pelo π sobre 4 até ela intersectar o eixo das tangentes. Aí eu observo aqui nesse ponto aqui, ponto D aqui, que é o ponto de intersecção dessa reta com o eixo das tangentes, eu observo o y desse ponto. Qual é o y desse ponto aqui? Ó? Tem o x, né? O primeiro é o x e depois o y. O y desse ponto aqui é o quê? É 1. Então, a tangente de π sobre 4 é o quê? É 1. Como se eu tenho aqui ó, o π sobre 2, que é 90 graus, se eu pego uma reta aqui, se eu traço uma reta que passa pelo centro e passa por π sobre 2, como essa reta aqui vai ser paralela ao eixo das tangentes, essa reta nunca vai tocar o eixo das tangentes. Ou seja, para x igual aqui, para a tangente de π sobre 2, que é para x igual a π sobre 2, que é 90 graus, não existe tangente, certo? Nem para 3π sobre 2, que vai estar aqui também, se eu prolongar uma reta aqui passando pelo centro, ela nunca vai tocar o eixo das tangentes. Então, não existe tangente de π sobre 2, que é de 90 graus, e nem de 3π sobre 2, que é 270 graus, certo? Não existe tangente desses dois ângulos, nem de 90 graus, nem de 270 graus, certo? Por isso, aqui, ó, o gráfico da função tangente é esse gráfico aqui, certo? E a gente vai ter, vou destacar primeiro as retas assintóticas. O que é as retas assintóticas? Retas assintóticas, a primeira reta assintótica aqui, essa reta aqui, pontilhada aqui, que passa por π sobre 2. Esse aqui, o x dessa primeira reta assintótica é π sobre 2. Aí eu tenho essa reta assintótica aqui, ó, crescendo aqui, paralela ao eixo y, certo? Essa reta aqui, ó, essa reta tracejada aqui, que passa por π sobre 2. Essa aqui é a nossa primeira reta assintótica. O que isso quer dizer com assintótica? Quer dizer que essa curva do gráfico da tangente, ela vai crescer exponencialmente, mas ela nunca vai tocar a reta assintótica que passa por π sobre 2, certo? Por que ela nunca vai tocar? Porque não existe tangente de π sobre 2, por isso que ela nunca vai tocar essa reta que passa pelo π sobre 2. Então, se ela vai ficar ali, lado a lado da reta que passa por π sobre 2, ela é assintótica. Se ela ficar ao lado ali e não toca a reta que passa por π sobre 2, ela é assintótica. E eu vou ter essas outras várias retas assintóticas. Certo? Aí, como é que quais são as principais características da função tangente? O período é π, certo? Porque tem aqui, se eu estou aqui no zero, certo? É o primeiro ponto que que esse gráfico da função tangente de x, toca o eixo x. O próximo ponto é o quê? É o ponto π, ou seja, se eu pegar o π aqui, menos zero vai dar π, ou seja, a cada intervalo π, essa função tangente vai tocar eixo x, porque π mais π dá 2π. Então ela toca aqui no 2π, por quê? Porque esse intervalo aí é de π, ou seja, o período da função tangente é π. Certo?
Aí, diferente da função seno e cosseno, a função tangente é ilimitada, porque ela cresce aqui exponencialmente, ela não vai ter um y limitante, ela não vai ter um máximo, ou seja, o máximo dela é o mais infinito, ou seja, não tem limite. E o mínimo dela também não tem limite, o mínimo dela é menos infinito. Então ela cresce aqui para baixo também, ela cresce para baixo exponencialmente, certo? E nunca toca as retas assintóticas, então ela não vai ter um mínimo também, e o mínimo dela vai ser menos infinito, ok? O x de todas as retas assintóticas. Então como é que eu encontro aqui o x de todas as retas assintóticas? Eu coloco aqui o x da primeira reta assintótica. Qual é o x da primeira reta assintótica? É π sobre 2, certo? Eu pego π sobre 2 mais kπ. Esse k aqui é pertencente ao conjunto dos números reais. Por quê? Por que o k é pertencente ao conjunto dos números reais? Eu estou querendo dizer que é cada período inteiro. Estou querendo dizer que é cada período π inteiro. Por isso que o k tem que ser pertencente ao conjunto dos números inteiros, certo? Aí esse π aqui tem que ser o período da função, ou seja, primeiro aqui vai ser o primeiro x da reta assintótica. O primeiro x da reta assintótica aqui é π sobre 2, certo? Aqui mais k, esse k sempre vai ser k e eu tenho que dizer que ele é pertencente ao conjunto dos números inteiros. E esse π aqui sempre tem que ser o quê? Período da função, porque nem sempre o período da função tangente vai ser π, pode ser alterado. Então a gente tem que observar que a gente tem que colocar aqui o período da função tangente. E aqui a primeira x da primeira reta assintótica, ok? É assim que a gente obtém o x de todas as retas assintóticas, certo? Porque aqui no caso aqui, ó, tem um π sobre 2. Se eu somar mais π, se eu tenho π sobre 2, se eu somar mais π, eu vou ter o quê? 3π sobre 2 e eu vou ter a nossa próxima reta assintótica. Se eu pego 3π sobre 2 e somo mais π, eu vou ter a nossa próxima reta assintótica, que é 5π sobre 2. E assim por diante, certo? Vamos seguir aqui. Função tangente e os quatro coeficientes dessa função, certo? Coeficiente A, B, C e D, certo? A gente pode ter funções tangentes dessa forma aqui, alterando cada um desses coeficientes, certo? A, B, C e D, ok? Já falei da posição de cada um deles, como é que a gente identifica. Aí quais são as características da função tangente que nos importa? É o x da reta assintótica, aqui, ó, o x da reta assintótica, da primeira reta assintótica, certo? Como é que a gente calcula o x da primeira reta assintótica? Vai ser π sobre 2, sempre esse π sobre 2 aqui não se altera, certo? Vai ser π sobre 2 menos d, menos o coeficiente d aqui, nesse caso é zero, certo? Menos d, sobre, aí eu faço essa subtração e depois divido pelo coeficiente d, certo? Π sobre 2 menos zero vai ser π sobre 2. Nosso coeficiente c aqui, que é o que multiplica o x, é 1. Então, π sobre 2 sobre 1 vai ser π sobre 2, ou seja, x, aqui ó, π sobre 2 está aqui, o x da primeira reta assintótica, ou seja, essa função tangente aqui não toca essa reta assintótica que passa pelo x igual a π sobre 2. Nosso próximo π sobre 2 é 3π sobre 2, por quê? Porque o período dessa função aqui é π. Então, se eu tenho π sobre 2 e se eu somo mais π, eu vou obter como resultado 3π sobre 2, que vai ser o x da minha próxima reta assintótica. Assintótica é que a função se aproxima dessa reta, mas ela nunca toca essa reta. Ela fica lado a lado, mas nunca toca. Okay? Aí como é que a gente calcula o período? O período a gente calcula aqui pelo primeiro x, pelo x de intersecção com o eixo x seguinte, ou seja, o x seguinte aqui de intersecção seria o π, menos o x da intersecção com o eixo x anterior. O x anterior seria o zero aqui, ó. Então, π menos zero é π. Então, o período dessa função é π, ou seja, a cada π ela se repete. Ó. Eu tenho zero mais π, eu tenho o próximo x de intersecção com o eixo x. Π mais π dá 2π. Eu vou ter o que? 2π é o próximo x da intersecção com o eixo x. 2π mais π, 3π. 3π é o que? O x do próximo ponto de intersecção com o eixo x, certo? Aí assim a gente consegue calcular facilmente o período dessa função, ou por essa fórmula aqui, certo? Só que aqui, ó, diferente da função seno e da função cosseno, calculo o período aqui colocando π sobre o módulo do coeficiente c. O coeficiente c aqui é 1, então fica π sobre 1. Π sobre 1 é o quê? Π, ou seja, o período dessa função aqui, dessa função tangente, vai ser π. E aqui, ó, o x da reta assintótica de todas as retas assintóticas. Vai ser o quê? O primeiro x da reta assintótica, nesse caso aqui, a gente calculou que o primeiro x da reta assintótica era π sobre 2, mais k vezes o período, que é o que eu falei no slide anterior. Tenho que multiplicar k vezes o período dessa função tangente. O período dessa função tangente aqui, calculado, foi π. Então, essa expressão aqui vai ser a expressão que determina o x de todas as retas
assintótica, certo? Esse K aqui, a gente sempre tem que identificar que esse K tem que ser pertencente ao conjunto dos números inteiros. Por quê? Porque eu estou considerando cada período π inteiro, certo? Eu estou somando cada vez mais um período π inteiro, certo? É isso. Espero que tenha ficado claro as características das funções trigonométricas para vocês. Qualquer dúvida, entrem em contato comigo ou com seus respectivos professores. E certamente estaremos todos à disposição de vocês para qualquer dúvidas, ok? Então, era isso. Meu muito obrigado a todos os alunos presentes nessa aula virtual. Até uma próxima. Valeu, bons estudos!